Hoje eu trago para vocês uma história que muita gente jurava ser apenas uma brincadeira. Até que viram com os próprios olhos. Essa é a lenda da estátua que pisca. Dizem que quem encara aquela estátua por mais de alguns segundos começa a ver algo diferente. Os olhos se movem, as pálpebras se fecham e abrem, como se a coisa estivesse viva. Um segurança de um antigo museu abandonado resolveu contar o que viu certa noite. Ele trabalhava lá fazia pouco tempo. Achava que as histórias eram invenção para assustar novatos. Mas naquela madrugada, ele descobriu que não era só uma lenda. Preparem-se, porque o relato que vem agora é real demais para ser apenas imaginação. Fiquem atentos, apaguem as luzes e ouçam com cuidado, porque essa é uma daquelas histórias que te fazem olhar duas vezes para o que tá te encarando. Meu nome é Sérgio. Tenho 43 anos e fui segurança noturno de um pequeno museu que ficava nos arredores da cidade. O lugar era antigo, úmido e cheirava a mofo. No começo, eu achava tranquilo. Quase ninguém passava por ali. Sinceramente, eu preferia o silêncio. Até que chegou a noite em que eu descobri que aquele silêncio não era paz, era aviso. O museu tinha várias salas, mas uma delas sempre ficava trancada. Chamavam de Sala das Esculturas. Lá dentro havia estátuas antigas, trazidas de diferentes partes do mundo. O gerente dizia que algumas eram de séculos atrás, feitas à mão por artistas que desapareceram sem deixar rastros. Nunca liguei para essas histórias, mas uma estátua em especial chamava a atenção. Uma figura humana, de pedra cinza, com os olhos fundos e um leve sorriso no rosto. Era quase do tamanho de uma pessoa. E tinha algo errado nela. Parecia que, onde quer que você fosse, ela te acompanhava com o olhar. Numa noite de sexta-feira, perto das 2 da manhã, o sistema de alarme deu um curto. As luzes começaram a piscar e o som do gerador ficou mais alto. Fui até a sala das esculturas para verificar se estava tudo certo. A porta estava aberta. Eu juro que eu mesmo tinha trancado aquela porta no início do meu turno. Entrei, acendi a lanterna e vi que as estátuas estavam todas lá. Menos uma. A estátua que piscava, como o pessoal chamava em tom de piada, não estava mais no pedestal. Olhei em volta achando que alguém pudesse ter movido por brincadeira, mas o lugar estava vazio. Foi aí que ouvi um barulho leve, como se fosse pedra arranhando o chão. Apontei a lanterna para o corredor e vi uma sombra parada no fim. Parecia humana. Achei que fosse alguém invadindo o prédio, então gritei, mas ninguém respondeu. Caminhei devagar, o coração batendo forte. Quando cheguei no final do corredor, não havia mais nada. Apenas marcas no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado. Voltei correndo para a sala, e lá estava ela. A estátua. No mesmo lugar de antes. Só que agora, o sorriso estava um pouco diferente. Mais fechado. Quase debochado. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. Fui até a portaria, peguei o rádio e chamei o colega do outro turno, mas o sinal estava morto. Nenhuma resposta. O gerador apagou completamente e o museu mergulhou numa escuridão densa, pesada, daquelas que parecem respirar junto com você. Peguei a lanterna de novo e comecei a ouvir sussurros. Não conseguia entender o que diziam, mas vinham de todos os lados. Subi as escadas que levavam à galeria principal. Quando virei para trás, a lanterna iluminou o fim do corredor, e lá estava a estátua. Não tinha como ela ter saído da sala sem fazer barulho, mas estava ali, mais perto de mim. E juro que os olhos estavam olhando diretamente para os meus. Corri, tropecei, e quando levantei a lanterna de novo, ela não estava mais lá. Fui direto para a saída, mas a porta principal não abria. Tentei arrombar, puxar, empurrar, nada. E então, algo tocou meu ombro. Me virei na hora, e ela estava ali. A estátua, bem atrás de mim, com o rosto a centímetros do meu. Os olhos piscaram. Vi claramente as pálpebras de pedra se fechando e abrindo. Gritei, caí para trás, e tudo o que lembro depois disso é acordar no chão, com os policiais me chamando. Eles disseram que eu tinha desmaiado e que o museu estava vazio. Nenhum sinal da estátua fora do lugar.
Mostrei as marcas no chão, mas ninguém acreditou. Disseram que eu devia ter dormido e sonhado com aquilo. Mas eu sei o que vi. Aquela coisa piscou para mim. Depois disso, pedi demissão. Passei semanas sem conseguir dormir direito. Quando fechava os olhos, via o rosto daquela estátua me observando. Às vezes, eu achava que ouvia o barulho de pedra se movendo, mesmo em casa. 2 meses depois, vi uma notícia no jornal. O museu tinha sido interditado. Um turista que entrou ilegalmente lá dentro foi encontrado morto na frente da sala das esculturas. O corpo estava intacto, mas os olhos estavam abertos, fixos em algo. As câmeras de segurança mostraram uma sombra se movendo atrás dele pouco antes da imagem apagar. Nunca mais voltei naquele lugar. Queimaram o prédio alguns anos depois, tentando apagar o passado. Mas tem uma coisa que ninguém explicou. Entre os destroços, encontraram todas as estátuas, menos uma. Desde então, eu evito lugares com esculturas, para não correr o risco de ver aquele rosto de novo. Às vezes, quando passo por praças ou museus, tenho a sensação de estar sendo observado. E se eu olho rápido demais, parece que vejo um vulto cinza virando o rosto, piscando. Tem noites em que acordo com o coração disparado, jurando ter ouvido o som de pedra se arrastando pelo chão do meu quarto. Tento me convencer de que é só imaginação. Mas a cada vez que fecho os olhos, lembro do som dos olhos dela se abrindo. E de quando ela piscou para mim.